Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã de 19 de março. Hoje é dia 19 de março de 2025, uma quarta-feira muito especial. Que Deus ilumine a todos nós, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e a graça dele com certeza está disponível para termos uma jornada feliz, uma jornada abençoada. Você que gosta da oração, se separe aí já o seu copo com água, tá? Vamos estar orando com vocês e por vocês. Vamos estar trazendo a palavra da fé, é a palavra que alimenta, preste bem atenção, é a palavra. O famoso texto de Romanos, capítulo 10, Romanos 10, verso 19, é isso mesmo? Eu vou conferir aqui. Ele diz algo que eu estou sempre falando aqui para vocês, sempre repetindo. A palavra de Deus, ela não volta vazia de jeito nenhum. Ela é viva, ela é poderosa, é ela que nos alimenta. Você está entendendo? É a palavra de Deus, tá certo? Então está escrito aqui, ó, Romanos, capítulo 10, o verso 17, na realidade, é o 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você vê a importância de ouvir, né? Ouvir a palavra, entender o que Deus está falando. Então, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui estamos com a palavra viva, poderosa, para abençoar a sua vida, para edificar a sua fé e para te dar dicas, orientações, instruções para uma vida melhor. E falando em fé, olha que interessante, né? Aqui em Abacuque, capítulo 2, o verso 4 diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Guarda essa. Mas o justo pela sua fé viverá. Viverá significa estar vivo, estar preservado, florescer, desfrutar a vida, viver em alegria, respirar, estar com vida, estar animado, recuperar a saúde, viver continuamente. Olha tanta coisa que significa o justo pela sua fé viverá. Esse viverá significa tudo isso que eu falei para você agora. Vou repetir, viverá. Você vai viver hoje porque você está vivo. Você está preservado, você vai florescer, você vai desfrutar a vida hoje, viver em alegria, vai respirar, tudo isso e muito mais, através da nossa fé nele, Jesus, o autor e consumador da fé. Tá forte, hein? Tá forte, minha gente, tem coisa boa chegando, tem milagre, tem provisão, tem tudo, estamos no banquete. Amanhã do banquete da sabedoria, o banquete, né, das bênçãos do Senhor para todos nós. Sejam todos bem-vindos, você da Grande Curitiba, região metropolitana e, é claro, a nação brasileira. Respira a fé. Eita glória! Um abraço a todo o povo do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, que mais? Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, ou seja, da região que você me ouve aqui na nação brasileira, que todos nós tenhamos um dia de excelência, graça, paz, saúde, alegria, prosperidade, a abundância de Deus para você e para toda a sua família. Estamos declarando, profetizando o ano de novas e grandes oportunidades. Quando eu fui inspirado com esta palavra profética, veio na minha mente algo assim, que você já teve
oportunidades no passado e você aproveitou algumas delas. E outras passou batido. Ou porque você não percebeu aquela oportunidade, ou você apenas ignorou. Então, quando eu fui inspirado a esta palavra profética, novas e grandes oportunidades, é como se Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar segunda chance, eu vou te dar uma segunda oportunidade, e eu vou colocar coisas novas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, tudo para a glória de Deus. Então Deus é tão maravilhoso que você está ouvindo estas palavras. E eu sei que essas palavras já estão tocando no seu coração. Já estão falando não só no coração, na mente, no intelecto, mas está falando no teu espírito. Deus, ele fala com a gente no espírito. Por isso a importância de você estar conectado com Deus. O Espírito Santo, ele fala, ele ministra, ele fala através de sonhos proféticos, ele pode dar uma visão espiritual, ele fala de várias maneiras, mas lembrando que nada que ele vai falar vai contra o que já está escrito na Bíblia. Se Deus falar alguma coisa, mas que não tem respaldo nenhum na Bíblia, então não é de Deus. Deus não vai contradizer a sua palavra. E o texto que eu escolhi hoje, eu quero ler verso por verso e vou comentando aqui. E se você prestar atenção, é bem provável que você vai ser curado hoje, se é o teu caso. Se você estiver ansioso, ansiosa, está assim preocupado demais, uma preocupação exagerada, se você prestar atenção nesta palavra, é bem provável que você vai ser abençoado hoje. Então hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia do seu milagre. Eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta, mas eu tenho uma outra Bíblia aqui também, então eu quero fazer uso da Bíblia na linguagem de hoje, para você entender. Preste bem atenção. Esse texto que eu vou ler, ele pode significar conselhos. Conselhos dados por um homem muito experiente, chamado Paulo, que foi o apóstolo Paulo. Quando ele escreve essa carta, quando ele escreve essa epístola de Filipenses, ok? Ele escreve para os irmãos de Filipenses. E ele escreve justamente motivando aquele povo, encorajando aquele povo e dando aqui alguns ensinamentos. Então preste atenção nisso aqui. Olha o que diz o verso 1 de Filipenses, capítulo 4. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Gente, quando eu leio esse texto, principalmente nessa versão aqui, é muito interessante. É muito interessante porque Paulo chama lá os seus irmãos de fé, meus queridos, né? E ele diz, olha, eu sinto muita saudade de vocês. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava preso. Já estava tendo ali uma perseguição, aquela coisa toda, mas ele estava numa prisão. Ele não fez nada errado, né? Não roubou, não era corrupto, não era ladrão, né? Nada dessas coisas. É um homem de Deus, porém, era ali uma perseguição. E ele estava então, mas Jesus estava com ele lá na prisão, obviamente, né? Deus estava no controle de tudo. Aí ele dá o conselho para esse povo. Então ele na prisão ele manda essa carta aqui, olha. Eu sinto muita saudade de vocês. Mas essa frase aqui mexeu muito comigo quando eu li. Vocês me fazem tão feliz. Olha,
Deve ser muito extraordinário esse negócio. Você se sentir feliz com pessoas. Pessoas que você conhece, pessoas que você admira, pessoas que você tem comunhão, e às vezes até pessoas que você não conhece, embora o contexto aqui ele conhecia, obviamente, ele era o apóstolo daquela gente, não é? Então ele estava dizendo, olha, vocês me fazem tão feliz, tão feliz. E a gente olhando essa frase aqui, claro que o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades, muitas lutas também, né? Claro. E com a gente, com você, comigo, não é diferente, né? Às vezes tem pessoas que não fazem você feliz, não é? Mas ele estava dizendo que aquele povo o fazia feliz. E ele ainda acrescenta, e eu me orgulho muito de vocês. Ele tinha orgulho daquele povo. Olha que maravilha. Que sensacional, gente. Preste atenção, isso aqui. Eu tô lendo a Bíblia. Não tô aumentando e nem diminuindo, nem pode. É o que está aqui na palavra. Quando ele viu tudo isso, ele disse assim, portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Por que que esse povo era abençoado? Porque eles andavam unidos com o Senhor, com Jesus, com o Espírito Santo. Eles tinham essa unidade espiritual. É a unidade espiritual é que fortalece a gente. Sabe quando você vai em algum lugar e de repente você encontra ali uma pessoa que você nunca viu na vida? Você olha para aquela pessoa, aí você conversa um pouquinho com aquela pessoa, faz ali uma amizade e parece que você já conhece aquela pessoa há tanto tempo. Aí quando você vai ver, é uma pessoa que serve o mesmo Deus que você serve. Entendeu? Olha que interessante. Que tem o mesmo Espírito Santo que está naquela pessoa, está em você. Então a coisa encaixa ali de um jeito extraordinário. E dá-se a impressão que você já conhecia aquela pessoa há muito tempo. Então Paulo ele começa com esse conselho. Então fiquem firmes, vivendo unidos no Senhor. Ele não podia estar com eles no presencial. Ele, nesse contexto, nesse momento, ele não podia estar com eles junto numa casa, num templo, numa sinagoga, tipo assim. Mas ele enviou então essa correspondência que gerou aqui o Filipenses. A epístola aqui do apóstolo Paulo em Filipenses. E interessante que o tema de Filipenses é justamente alegria em Cristo. Alegria em Cristo. Entendeu? Então essa alegria verdadeira você encontra em Cristo, tá? E todo livro ele vai ter algumas palavras-chave. No caso aqui de Filipenses tem duas em destaque: alegria e regozijar. Alegria e regozijar. Então essa carta aqui, se você ler, a hora que você tiver um tempinho aí, leia, ela é bem curtinha, só tem 4 capítulos, né? Mas se você ler toda ela, essa carta, ela revela aqui a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal, dinâmico com Jesus Cristo. E na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Então, minha gente, devido vamos assim dizer, devido ao fato de ele estar unido a Cristo por uma fé viva, Paulo então podia alegrar contentamento em todas, ou seja, alegar contentamento em todas as circunstâncias. Seu testemunho singelo era isso aqui, ó. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Filipenses 1,18. E seu mandamento incondicional era: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4,4. Ou seja, alegrai-vos. Na tradução nova diz assim, né? Alegrai-vos no Senhor. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, ele diz, tenham
alegria. Então você, meu querido e minha querida, que declara, que professa sua fé em Jesus Cristo, você não tem motivo de ficar desanimado, embora estamos sujeitos a isso, mas vai depender de você, ou de você, de tu mesmo, irmão, tu mesmo, é isso aí. Depende de você, como que você está em Cristo. Se você é apenas um religioso, então eu acredito que você não tem essa alegria. Porque nem todo religioso tem essa verdadeira alegria. Sabia disso ou não? Porque ele ele acostumou, né? E Jesus, ele é o Deus eterno, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele me ama, ele te ama. E ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Como eu disse esses dias, eu vou repetir. E os planos dele, para mim e para você, já estão sendo realizados. Por isso que ele está dizendo novas e grandes oportunidades. Então, um novo tempo de você andar de cabeça erguida, de você dizer, o meu Redentor vive. Eu sigo um Deus vivo, poderoso, que eu não preciso carregá-lo. É Ele que me carrega. É Ele que me sustenta. Um Deus que habita dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. E se caso tenha ali 1000 pessoas me ouvindo que não conhecem essas verdades, por isso que você está me ouvindo, eu quero dizer que essa mensagem é para todos os ouvintes. Independente se você conhece a Bíblia ou conhece muito pouco, ou não conhece nada, ou conhece muito, é para você. É para você. Deus está nos chamando para sermos sensíveis à sua palavra. Deus está nos chamando a termos discernimento espiritual. Deus está nos chamando nesse tempo para também termos prudência. O apóstolo Paulo ele diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então você precisa se cuidar para você não cair numa tentação, para você não cair numa cilada do inimigo. E isso você acaba se perdendo por aí. Então Paulo ele estava ali encorajando aquele povo a manter a sua firmeza unido em Cristo, em Jesus. Entendeu? É isso. Então, enquanto seu motivo primário para escrever a carta era reconhecer a oferta enviada pelos filipenses, porque esse pessoal de Filipenses, eles ofertavam no ministério de Paulo. É só você ler. Está dentro da Bíblia. Não estou inventando nada. Leia depois com calma. Esse povo era um dos mais que investiam no ministério de Paulo. Paulo também apelou para um espírito de unidade, olha só, unidade e estabilidade entre eles. E além disso, Paulo também advertiu contra as perigosas heresias que os estavam ameaçando. Provavelmente, poderia ser o judaísmo e o gnosticismo. Estou dando um relato aqui para você entender o histórico, você entender o contexto, entendeu? Então, em todo lugar vai ter os problemas. E por isso que ele alertava. Ele falava da unidade, ele agradecia porque os irmãos eram pessoas generosas, que investiam pesadamente no ministério dele. Então ele estava agradecendo, ele estava grato, mas ele também estava os alertando para esses dias de muita heresia, muita bobagem sendo pregada na época e hoje então nem se fala. Mas ficando aqui em Filipenses 4, no versículo 2, Filipenses 4, verso 2, ele diz assim: Evódia e Síntique, é nome de duas mulheres, tá? Evódia e Síntique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Essas duas irmãs aqui estavam se desentendendo. Você deve conhecer coisas desse tipo nos dias atuais, né? Então elas não estavam se entendendo e Paulo ficou sabendo, porque se ele estava preso, alguém contou para ele, né? Ou Deus revelou para ele, alguma coisa assim. Então ele falou, a Evódia e a Síntique, por favor, ele diz, por favor, procure viver bem uma com a outra, se acerte aí vocês duas aí, porque afinal de contas vocês são irmãs da fé,
Então não fica aí dando mau testemunho. Se acertem. Se amem com o amor de Cristo. Né? Então, gente, quando você lê de fato a Bíblia, você vai entender o que está acontecendo no mundo hoje. Você só vai entender o que está acontecendo hoje se você ler as Escrituras, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E fala o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Entendeu? Por isso que Deus diz assim, que o meu povo perece, porque ele falta conhecimento. Então, por falta de conhecimento da palavra, está cheio de cristão perdido, vamos assim dizer, assim, desesperado. Por quê? Porque não conhece as promessas de Deus. Mas se você está caminhando com a gente aqui mesmo à distância, ouvindo pelo rádio, pela internet, e está prestando atenção em tudo que a gente vem ensinando aqui, então eu acredito que você está no outro nível, o teu nível está melhor, acredito eu, entendeu? A não ser que você escuta por um ouvido e sai para o outro e não retém nada, aí não vai acontecer nada. O negócio é entender o que Deus está falando. Então essas duas garotas, não eram garotas, senhoras provavelmente já, né? Irmãs de fé, né? Elas estavam, em outra Bíblia diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, elas estavam desconectadas da comunhão. Elas não estavam se entendendo. Então, eu acredito existem vários fatores. Mas pessoas da fé que se diz que tem Jesus, quando elas brigam com todo mundo, na minha opinião, elas não estão em comunhão com Deus coisíssima nenhuma. Entendeu? Tem algum parafuso solto aí, tem alguma coisa aí que não está batendo, a conta não está fechando. Entendeu? Então, gente, é isso aí. Mas vamos para o verso 3 aqui, porque eu já falei demais dessas irmãs aqui. Eu acho que elas já se acertaram, né? Filipenses 4:3. Deus está mostrando umas fotos aqui, espiritual aqui, por isso que eu estou até rindo aqui, Jesus. Filipenses 4:3. Olha o que ele diz. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Olha como Paulo realmente se interessava por pessoas, não só a granel, no coletivo, mas no pessoal. Olha só que legal isso aqui para a gente aprender. Ele está dizendo assim, e a você, meu fiel companheiro de trabalho? Ele estava falando com algum auxiliar dele. Está dizendo assim, ó, peço que ajude essas duas irmãs. Ajude elas a se acertar ali, converse com elas lá, para elas se acertarem, porque elas são importantes. Elas também ajudaram, junto com Clemente e com outros companheiros, elas também ajudaram a gente espalhar o evangelho, falar de Jesus. Amados, essa palavra aqui, chego a ficar até arrepiado, de tão forte que é, e o Espírito Santo está falando com muita gente hoje. E se essa palavra realmente vai abençoar outras pessoas, que eu creio que vai, então compartilha esta palavra com outras pessoas. Principalmente se você estiver ouvindo essa palavra no canal do YouTube do Agindo Deus. Compartilha, pega o dedinho lá e bota naquela palavra compartilhar e manda para frente, irmão. Você que conhece pessoas que são da fé, que são bênçãos, mas de repente está desandando aí, estão quebrando comunhão, manda essa palavra para esse povo tomar jeito. E quem vai dar jeito nele é Jesus, não sou eu, né? Claro, vai ser Deus. Mas ouvindo a palavra, eles poderão mudar de vida. Né? E parar com essas brigas, essas coisas esquisitas aí, né? Vamos ficar na palavra, pastor Edson, volta para cá. Então Paulo estava elogiando essas duas irmãs aqui e pedindo para o auxiliar dele, ó, acerte lá porque elas são importantes. Então não é porque você está tendo desavença com alguém que você não é importante. Talvez você está só andando muito na carne. O que tem de cristão andando na carne, claro que a gente é carne, nós somos de carne e osso, obviamente. Quando a gente usa esse termo, fulano está na carne, é porque ele não está sendo nada espiritual. Entendeu? Então hoje tem muita gente que se diz cristã, até aqui no Brasil, diz a estatística que tem milhões e milhões de evangélicos, mas parte disso é só estatística. E não quer dizer que não seja verdade a estatística, né? Mas muita gente está fora da casinha. Entendeu? Eles não estão em comunhão, só tem nome. Só tem nome de cristão, mas não segue a Cristo. Só tem nome que é um evangélico, um crente, usa o nome que você quiser aí, mas não está seguindo os princípios da palavra. Eu não consigo entender esses cristãos que eles brigam com todo mundo. Daqui a pouco ele briga com ele mesmo. Não tem com quem ele brigar, ele briga com ele mesmo. Já olha para o espelho e já briga com ele, o espelho até trinca, daí ele fica assustado. Quando eu dou uma gargalhada para ficar mais leve aqui, você está entendendo? É muito espontâneo o que Deus me dá aqui, isso é demais.
Eu gosto dessa espontaneidade do Espírito Santo me dando essa graça para compartilhar com vocês. Entendeu? Então Deus não te chamou para provocar encrenca, para provocar divisão, para provocar confusão, nem na sua família, nem no trabalho, e nem em lugar nenhum. Deus te chamou para reconciliar. Em outro texto que eu não vou falar agora, mas Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então você foi chamado para reconciliar e não para trazer confusão e desordem no meio do povo de Deus. Entendeu? Aí ele chega aqui em Filipenses 4, o verso 4, Paulo diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, ele diz, tenham alegria. Então é óbvio, eu já expliquei, essa alegria só é possível quando de fato Cristo está em você e você está em Cristo. É essa aliança, é essa unidade, entendeu? Tanto é que é tão tremenda essa palavra, que quando você abre a Bíblia lá em João, no livro de São João, é João capítulo 17, eu não vou ler todo ele, mas vou destacar alguns versos aqui. Em João capítulo 17, marca aí, você que gosta de ler, marca aí, depois você lê os 26 versículos. Mas João 17, consta aqui a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? E ele diz assim, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aí ele diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o verso 23 de João 17. Eu neles, é Jesus que está falando aqui, foi escrito por João. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha que fechamento legal isso aqui. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Uau! Que forte isso aqui. Gente, leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Pratique os princípios da palavra. Deus me inspira a dizer para algumas pessoas aqui. Deus está dizendo o seguinte: perdoe aquela pessoa que te machucou. Libere perdão para aquela pessoa que talvez até te causou prejuízos emocionais, até financeiro. Quando eu falo perdoar, não é esquecer, mas perdão é uma decisão. Eu decido perdoar para que a minha vida continue prosperando e eu não fique travado. Então, ame aqueles que estão próximos de você. Seja generoso, generosa com quem está próximo de você, com as pessoas. Então Jesus está pregando o amor dele, que o amor do Pai está em Jesus e esse amor de Jesus está em nós, através dele. Então quando Paulo disse, olha, tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Então se você está unido em Cristo, você vai ter essa alegria, você tem essa alegria. E eu creio que essa alegria, ela aumenta,
ela desenvolve, ela cresce, ela evolui conforme você vai caminhando com Jesus, entendeu? Isso se chama comunhão com Deus. Comunhão cresce, comunhão desenvolve, entendeu? A comunhão, ela cresce, e é caminhando, é andando junto pelo caminho, no caminho, na estrada da vida, na estrada da fé, com Jesus. Muito bem. Aí Paulo diz o seguinte, Filipenses 4, verso 5. Olha o que ele diz agora. Agora vai pegar aqui. Não se preocupem com nada. Gente, como é que não dá para preocupar com nada? Mas é o que está escrito aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, preste atenção, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ele está dizendo, olha, antes de você se preocupar, antes de você ter dor de cabeça, antes de você ficar magro de tanta preocupação, ou engordar de tanta preocupação, porque cada um tem uma reação, né? Tem gente que fica preocupado, nervoso, come muito. E tem outros que não comem nada. Cada caso é um caso. Então, antes de você perder peso ou ganhar peso, desnecessariamente, ele está dizendo, fale para Deus qual é o teu problema. Conte para Deus. Você anda contando problemas para um monte de gente. Mas esse monte de gente, com todo respeito a esse monte de gente, a maioria não está nem aí com você. Eu não quero desanimar você não, mas humanamente falando é isso aí. Poucos querem o teu sucesso. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então não se iluda com os elogios. Não se iluda com as bajulações. Cuidado com os bajuladores. Tem bajulador que ele só te bajula. Mas é traíra. Entendeu? É traíra. É quase que um Judas. Captou aí? Não estou querendo ensinar você a ficar com medo das pessoas, não é isso. Aí que entra o discernimento espiritual. E mesmo assim você vai amar, porque Jesus, quando Judas se perdeu, Jesus não fez nada, ele se perdeu sozinho. Mas Jesus amava o Judas, entendeu? Então nós temos que entender isso. Jesus ama as pessoas, mesmo que elas estão sendo usadas por Satanás. Bom, mas ele diz assim, então não se preocupe com nada. Em outra Bíblia que eu estou aqui, ela diz assim, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos. Você está inquieto aí por quê? Você está roendo a unha, você está perdendo até a unha, você rói a unha de tanta inquietação, nervosismo. Isso não é normal. Isso não é normal, você tem que ser liberto hoje, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa inquieta, ela começa a roer a unha, pega aquelas canetas, aí começa a morder a tampinha, né? A tampinha fica toda estragada, portanto ele morder, ele está ansioso ali, está nervoso, preocupado. Isso não vai chegar a lugar nenhum, pessoal. Então vamos seguir os princípios da palavra, que é melhor. Aqui tem um remédio de graça, você está recebendo essas informações gratuitamente, sem consulta marcada. Você está nos ouvindo aqui, olha que beleza. Deus é bom ou não é? Claro que é. Então ele está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, todo pedido tem que encerrar com gratidão, agradecimento. Então, ore mais. Acredite na sua oração também. Se você fizer o que está no verso 6, vai acontecer algo no verso 7, Filipenses 4, 7. Ele diz assim, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então você está percebendo que o segredo é unir-se a Cristo. É estar unido com Jesus, 100%, corpo, alma e espírito. Entendeu? Você não pode ser de Jesus pela metade. Né? Você não pode. Você não pode ser Jesus pela metade. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus não tem dizer, eu vou ficar em cima do muro.
Se a propaganda de Jesus for melhor, eu pulo pro lado de Jesus. Se a propaganda do outro for melhor, eu pulo do lado do outro. Tem gente que tá assim, sem perceber, tá com essa visão espiritual distorcida. Visão espiritual distorcida. Entendeu? Então, o que Deus está falando? Para a gente analisar a nossa vida. Isso aqui, esse ensinamento que eu estou passando para você, eu preguei no culto presencial no Hotel Domingo. Quem esteve de manhã lá, nesse domingo passado agora, foi sensacional. O povo saiu de lá maravilhado, porque eu falei do jeito que eu estou falando aqui. Talvez aqui eu acabo falando um pouco mais, né? Aqui o tempo está... Estou olhando para o relógio da rádio, o relógio não está nem andando hoje, está até devagarzinho. Acho que até Deus está... ele está falando, vai falando, vai falando, vai falando. Porque eu estou lendo a Bíblia. Estou olhando no relógio, Marco Antônio, e o relógio parece que não sai do lugar. E está funcionando o relógio, está igual o meu do celular aqui. Você vê, Deus está só te dando essa chance. Olha aí o ensinamento. Irmãos, isso aqui é muito lindo demais. Aí ele diz assim, olha, e a paz de Deus, se você orar e não se preocupar e orar mais e entregar nas mãos de Deus... Essa madrugada eu acordei. Eu não sou de acordar muito, não. Eu durmo direto quase, mas de tanto eu falar que eu dormia direto, eu acordei. Falei, Jesus amado. Aí eu acordei e eu falei, bom, se eu acordei, eu vou orar então. Aí eu fui orar. Aí eu comecei a orar por mim, pela minha família e por vocês. E fiz uns pedidos lá, de madrugada. Falei, Jesus, toca no irmão A, B, C, D, Y, Z. Entendeu? Eu comecei a dar nome de gente que vinha na cabeça lá. Então eu orei primeiro para mim, claro. E comecei a orar para vocês e alguns nomes vinham na minha cabeça. Entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando, né? Pois é. Então, e daí voltei a dormir e acordei muito bem, graças a Deus. E estou aqui falando, ensinando, pregando para você. Muito bem, gente. Então não se preocupe com nada, mas em todas as orações peço a Deus o que vocês precisam. Fale para Deus. Fale para Deus. Porque daí a paz de Deus vai habitar em você. Ele fala, vai guardar o seu coração e a sua mente. Coração é sentimento. Coração se remete a sentimento, né? Desejo, vontade. A mente, em razão, pensamento. Então, quando você lê coração e mente, está tudo conectado. Cada um no seu devido lugar. Mas ele está dizendo, se você fizer a coisa certa, orar, buscar e ser guiado pela palavra, ele vai guardar o teu coração. Ele vai te dar serenidade. Ele vai te dar calma. Deus vai te dar um chá um suco de maracujá para você. Diz que maracujá deixa a gente calmo, né? Então, às vezes, tem gente que toma suco de maracujá. E, às vezes, parece que não está funcionando. É que, no teu caso, não é nem o maracujá, é Deus. Só Deus para acalmar você, meu amado e minha amada. Por isso, estamos falando dele, Jesus. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o nosso modelo. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Então me sigam. Então Jesus está falando. Entendeu? Vamos continuar aqui. Aí por último, olha o que Paulo fala, Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, preste atenção pessoal, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Gente, gostei demais, hein, disso aqui. Isso aqui é para você entender. Se você, em Cristo Jesus e com Cristo, você consegue praticar isso aqui. Então ele está dizendo o seguinte, olha, em outra Bíblia diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensamento, aqui ó, mentalidade. Então você tem a chance de mudar a sua mentalidade hoje. Se você só pensa em tristeza, certamente a tristeza vai tomar conta da sua mente, da sua vida. Se você só pensa em coisa ruim, você vai ter coisas ruins, porque você só pensa em coisa ruim. Então não quer dizer que a gente não vai pensar, às vezes você vê coisas ruins acontecendo. O que não pode é você pegar as coisas ruins e plantar na sua mente. Você tem que plantar o quê? A fé,
Você tem que plantar coisas boas. Então eu sempre digo o seguinte: se você está pensando algumas coisas e essas coisas estão te deixando para baixo, estão te deixando deprê, estão te desanimando, você começa a ficar até, muda até o seu semblante, porque você está pensando só coisa ruim. Então, meu irmão, está bem claro que você está pensando em coisas erradas. Entendeu? Então você tem esse poder de decisão em pensar o que você quiser. Então tem pensamento, primeiro você pensa, raciocina e depois você faz alguma coisa. Então se você ficar só pensando coisas ruins, negativas ou coisas que desagradam a Deus, então aí você vai começar a tomar decisões erradas, contra os propósitos de Deus para sua vida. Entendeu? Aí tem gente que diz assim, mas eu estou assim porque Deus quer. Deus quer, vírgula. Tem coisa que você está passando, não é Deus que quer. É você que não está fazendo a coisa certa e deu no que deu. Né? É muito fácil falar isso, Deus quer. Há controvérsia, entendeu? Pensa bem. Tá? Bom, vamos terminar aqui para orar, né, pessoal? Estou vendo que o relógio não está andando hoje, não. Mas ele está dizendo aqui, ó. Por último, meus irmãos, encho a mente de vocês com tudo que é bom. Então, você tem o poder de pedir a bênção de Deus e de pedir que Deus ilumine a sua mente. Eu sempre falo para Jesus, Jesus, purifica minha mente e meu coração. Me ajuda, Senhor. Me fortaleça, Senhor. Se você lê a história de Davi, por exemplo, lá no livro de Salmos, Salmos 51, ali Davi narra ali quando ele pecou, né? Ele pecou, quando ele teve um caso ali com a Batseba, né? Então ele pecou, por quê? Porque ele não estava fazendo nada, ele devia ter ido para a guerra, ele devia estar em atividade, ficou no palácio, lá pensando um monte de coisa, e vai para lá e vai para cá, vem para lá e vai para lá, lá do palácio ele olhou lá e viu uma mulher bonita. E a Bíblia diz que ela era bonita mesmo. Ele olhou, a primeira olhada disse que não tem problema, mas a segunda e a terceira, aí é perigoso. Aí ele viu, certo, alguém falou, é fulana de tal, e tal e tal. Aí ela tinha hábito de tomar banho num tal horário e ele começou a dar a impressão que ele começou a ver uma vez, ver duas, e deu todo aquele problema que eu não vou contar aqui. Quem lê Bíblia deve saber a história. Você não sabe, mas ele escorregou feio. Mas por quê? Porque estava no lugar errado. Entendeu? Ele devia ter ido para a guerra e não ficar ali no palácio. Então, amado, uma dica que eu dou para você. Se algo que você está vendo, observando, está te levando para pecar, para pensar besteira, bobagem, qualquer tipo de bobagem, coisas esquisitas, então isso não é de Deus. Entendeu? Então cai fora, antes que fique pior. Então você tem que entender. É isso aí. E principalmente hoje, na internet. Na internet, quando fala internet, a gente está falando de coisas boas tanto é que quem está me escutando à distância, em qualquer parte do planeta, é porque tem uma internet aí que proporcionou chegar até você. Então essa é a parte boa. Mas você tem que ter cuidado com as coisas da internet, porque tem muitas bobagens, muitas coisas ilícitas, né? E que está te levando para o caminho mau. Muitas traições, foi porque você viu algo na internet e você já é casado, e mesmo solteiro. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Aí depende de como você navega. Tá entendendo? Então, é você que tem que ter uma atitude de inteligência e saber que esse caminho que você está seguindo aí é perigoso. É perigoso. É perigoso. Entendeu? É muito perigoso. Então, meu amado, você tem que ver o que você anda pensando. O que você anda projetando para você. Porque quando uma coisa ruim acontece, não aconteceu do nada. A pessoa já foi calculando, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e vou tentando, uma hora dá certo. Isso coisa errada. A mesma coisa as coisas certas. Se você projeta uma coisa certa e vai lutando na vida devagarzinho, você vai alcançar. As coisas erradas também acontecem a mesma coisa. Você acha que ninguém errou ali por acaso? A pessoa já foi ali, é uma tentaçãozinha daqui, outra tentação dali, outra não sei daqui, e você foi batendo papo com essas tentações. E deu no que deu. Você conhece a história de Adão e Eva, né? Não foi a Eva que ficou batendo papo com a serpente? Você viu a tragédia que deu, né? Então, mas Jesus veio justamente para consertar esse problema aí. Você está entendendo? Eu vou concluir da seguinte maneira, dentro da Bíblia, pessoal. Ele fala no verso 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim.
tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Olha que lindo Paulo encerrando aqui essa parte aqui dessa instrução. Ele diz assim, olha, ponham em prática o que vocês receberam, quer dizer, o ensinamento, né, a informação ali, os conselhos, e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. É isso que Deus está falando. Eu gosto dessa palavra de Paulo, que Paulo diz assim, olhe para mim, né? E faça o que eu ensinei e o que eu pratico. E hoje em dia, existem pessoas que se dizem cristãs, que às vezes ela fala assim, ó irmão, não olha para o fulano não olha para mim não, que eu sou falho. Tem que olhar para você sim, meu irmão. Que negócio é esse? Está fugindo da raia? Você está entendendo? É assim que funciona. Ninguém, nenhum de nós, nem eu, nenhum de nós, não estou falando de perfeição. Perfeito ninguém é. Mas se eu sigo a Cristo, eu tenho que seguir o que Deus está falando comigo e também praticar os princípios da palavra. Entendeu? Então pare de ficar se escondendo atrás de uma Bíblia, pare de ficar se escondendo atrás de um púlpito, pare de ficar se escondendo atrás de uma religião e cai na real. Essa palavra é para todos nós, mas tem alguns que estão precisando ouvir isso aqui. Eu não sei quem, Deus não está mostrando para mim, mas que tem, sempre vai ter, né? Alguém que até prega o evangelho, mas está ali, ele fala uma coisa que ele não vive, ele prega uma coisa que ele não pratica, né? Ele quer que os outros praticam, mas ele não pratica. É o famoso ditado que diz assim, como é que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Mas Paulo pregou aqui, ó. Ele falou para aquele povo, gente, coloquem em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, ou seja, meu exemplo. Jesus disse que nós, o cristão verdadeiro, ou os cristãos verdadeiros, nós somos sal da terra e luz do mundo. Entendeu o lance? É isso. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E eu poderia ler mais aqui, mas eu vou parar por aqui, acho que está de bom tamanho, né? Eu quero fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete espiritual, que eu tenho certeza que é para mim essa palavra, para que eu possa melhorar a cada dia mais. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que ouviu e também disse, não, pastor, é para mim também e eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Portanto, Jesus, eu sei que o Senhor falou conosco. E o Senhor conhece o coração deste povo, Pai. E o povo que está ouvindo, certamente, a grande maioria, o povo é um povo abençoado. São pessoas abençoadas, mas que também têm passado por algumas dificuldades, alguns problemas. Como todos nós enfrentamos as lutas do dia a dia ou alguma outra luta maior e de tempo em tempo, mas que a tua graça, favor, bondade e misericórdia, Pai, seja sobre todos nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados do teu povo, Pai. Perdoa, renova nossas forças, fortaleça a nossa fé, Pai. E abençoa cada um que está fazendo o seu pedido de oração, cada um que está pedindo uma ajuda espiritual. Deus, libera a tua bênção para aqueles que precisam e perdoe os pecados daqueles que hoje estão se arrependendo e a palavra falou com ele ou com ela e ele está pedindo perdão e ele está se reconciliando contigo hoje, Pai. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome dessa pessoa, caso ainda não está escrito no livro da vida, Senhor. E que todos que estão ouvindo sejam cheios do Espírito Santo, sejam abençoados, sejam prósperos e felizes. Abençoa também aqueles que são semeadores. A tua palavra diz, inclusive, que Deus, o Senhor ama aquele que semeia com alegria. Então, o fator alegria também está no ato de contribuir. Então, libera uma bênção grande, poderosa, para aqueles que semeiam, que contribuem com generosidade o seu tijolinho da fé, a sua semente financeira no nosso ministério. Abençoa, prospera. E eu te peço, Deus, levanta os 300, como o Senhor escolheu os 300 de Gideão. Então, levanta uns 300 nessa nação brasileira, Pai. Essa nação é tão grande, é tão poderosa, Pai. E eu sei que o Senhor pode levantar muito mais que isso, mas levanta 300, Senhor, para suprir aqueles que pararam, Senhor. Libera o teu favor, libera a tua graça. Nós cremos em milagres e eu declaro os milagres criativos agora, em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos. Que após essa oração, essa água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa, Deus, a chave da casa, do carro, da empresa, os documentos e tudo que essa pessoa separou, algo para ser resolvido hoje.
Dê sabedoria a esta pessoa, Pai. Livra-o de todo o mal, Senhor, e proteja cada família, cada ouvinte. Pedimos as bênçãos para os aniversariantes do dia e para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, sejam abençoados, inclusive os seguidores das nossas redes sociais do Ministério e aqueles também que nos acompanham e se inscreveram no nosso canal no YouTube, Pai. Essa pessoa que se inscreveu, abençoe, aquela que vai se inscrever, aquela que vai ouvir, que todos sejam edificados com esta palavra e vidas sejam abençoadas, sejam salvas, transformadas, curadas e abençoadas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.